Você tem um problema de pornografia, que é um problema pra você, e você não tá buscando um especialista, deveria estar buscando agora, não amanhã, não depois. Então, assim, deveria buscar é a primeira coisa, né? O que você deveria fazer. E assim, ó, já vou falar de cara pra você. Falar pra sua namorada a primeira coisa pode ser um erro fatal. Você pode se arrepender muito de falar direto pra sua namorada, porque assim, não é toda namorada que vai olhar pra isso daí e vai falar: olha, meu namorado é viciado em pornografia. Nossa, vou dar um alento aqui pra ele. Muita mina, muita pessoa pode levar mal. E se você não tiver uma excelente comunicação, uma excelente parceria, a pessoa não for, tipo assim, mano, coladaça em você, isso pode dar um BO gigantesco pra você. E assim, papo sério, tu pode acabar destruindo a sua relação em algo que deveria ser algo pra ajudar a sua relação. Então assim, eu, em primeiro momento, procuraria, assim, nessa seguinte ordem que eu vou te falar. Procuraria um especialista, uma terapia. Depois eu procuraria um grupo de apoio que faça com isso. Existem diversos grupos de apoios em diversos lugares que dá pra você fazer isso. Eu procuraria alguém, tipo a Letícia, que tem a especialista X, que fala sobre isso. Algum outro cara que trabalhe com isso, crie conteúdo pra fazer sobre isso. Porque assim, essa parada é uma parada que não é toda pessoa, principalmente mulher, que ela vai entender. Existem pessoas que até hoje ironizam, né, essa parada de vício em pornografia. Tem uma mina no Instagram, que ela é até bem famosa, que é pesquisadora da USP, que ela tira barato da galera que fala que tem problema com pornografia. Ela fala que isso é frescura, fala que não existe vício em pornografia, fala que os homens inventam isso. Tipo, a mina, literalmente, ela ataca as pessoas que falam sobre isso, assim. Então não dá pra você achar que você vai receber um alento de primeira num caso desses que te causa um sofrimento psíquico muito grande. Então, o que eu faria se eu fosse você? Buscaria alguém que fosse um especialista, um psicólogo vai ajudar muito você trocar uma ideia com esse psicólogo, você trocar uma ideia com ele, conversar, pensar uma estratégia, pensar um tratamento, pensar como fazer isso. E aí, quando for falar com ela, você tentar achar um caminho, achar uma estratégia pra você fazer isso, algo que seja mais harmonioso, do que você chegar do dia pra noite e falar assim: ó, eu consumo conteúdo de pornografia, tô vendo outras mulheres peladas enquanto você. Enquanto eu tô com você. Porque, mano, a depender da mulher, ela não vai encarar isso legal. Desculpa. Isso não vai encarar legal. Então, assim, acho que é um bagulho que você tem que tomar um cuidadinho, assim, porque às vezes, se você não tiver a conversa certa, o papo certo. E assim, e é uma pena, porque isso é uma coisa que acontece. Porque até você explicar que é algo normal, que acontece na nossa sociedade, que os homens são criados e educados pra isso, demora muito tempo. Infelizmente, não existe esse esclarecimento. Existem pessoas que fazem desserviço quando a gente tá falando sobre essa questão de pornografia. Existem pessoas, inclusive, que falam o contrário e acho que, pô, não sei se alguém do chat ou alguém que tá vendo o corte depois já não viu isso. Existem perfis hoje que falam que não existe vício em pornografia, que é frescura do homem, que isso é uma coisa normal, que tá tudo bem, que as trabalhadoras sexuais merecem ser respeitadas e os homens agora estão numa perseguição moral contra as trabalhadoras sexuais. Isso daí, cara, é uma parada que atrapalha muito quando a gente vai falar de alguém que tá tendo um sofrimento claro, né? O cara, ele é viciado com isso, ele não consegue parar com isso, ele faz isso desde cedo, isso atrapalha o relacionamento dele. Por isso que a terapia vai ajudar muito, de longe, assim, buscar sempre um psicólogo. Eu tenho alguns amigos psicólogos e vários deles sempre falam sobre isso, sobre como o vício de pornografia é uma questão muito forte e que atrapalha muita gente no dia a dia, nos relacionamentos, na sua rotina. E não dá pra gente invisibilizar quem tá fazendo isso, quem tá passando por isso. Então, assim, primeiro você tem que resolver o seu sofrimento psíquico, até porque, olha o problema que você tem. Você tem um problema que você tá viciado. Se você for falar pra sua mina e ela simplesmente tiver uma resposta negativa, ela ficar brava com você, ela ficar chateada, ela se fechar, ela não quiser, ela querer dar um tempo, ela fazer algo que atrapalha a relação, irmão, tu vai criar um problema maior ainda, que tu vai ter o vício de pornografia pra tu ter que resolver e um término de relacionamento ou uma pausa num relacionamento que você vai simplesmente ficar mal. Então você tem dois problemas. Olha só, eu tinha um problema, eu tô tentando resolver, e aí imediatamente tu tem dois. E o vício de pornografia, ele às vezes é que nem outros vícios, né? Ele é apenas a ponta de um estilo de vida que ele tá errado, né? De um estilo de vida que ele não tá equilibrado, de alguns problemas que você tem, de algumas questões de ansiedade que você tem.
de alguns problemas de saúde mental que você tem, de alguns problemas de rotina, de lifestyle. E você precisa, às vezes, organizar essa rotina de lifestyle. Né? Quais são os hábitos de saúde mental que você pode fazer? Quais são os gatilhos que você tem quanto a isso? O que se passa na sua cabeça? Porque, às vezes, mano, você não procura pornografia do zero, no vácuo. Você procura pornografia em um contexto. E acho que isso aqui é um papo pras mulheres também, né? Muitas mulheres não sabem, mas os namorados delas estão sofrendo com isso. É que muitas mulheres sequer sabem perguntar, sabem o que é isso, sequer sabem entender. Mas existe mesmo muito forte uma cultura masculina de normalizar isso. De normalizar o uso da pornografia pra se masturbar, de normalizar o uso da pornografia no dia a dia. Isso é comum, isso é tido como algo engraçado em algumas rodas. Se você entrar num grupo do WhatsApp masculino, você vai ver que os caras, eles compartilham o tempo todo esse tipo de conteúdo. O tempo todo esse conteúdo é compartilhado, assim, chega a ser bizarro, assim, o tipo de maluquice, né? Isso a gente não tá falando de conteúdo proibido, de conteúdo que é criminoso, esse tipo de coisa que acontece mesmo, tá? Grupo de WhatsApp masculino é uma merda, isso dá problema, isso dá denúncia de crime, Telegram, esse tipo de coisa. Mas assim, tem grupos de WhatsApp que a todo momento chega mensagem com vídeo erótico pra você e é comum dos caras, ó o que eu vi aqui, ó o que tá acontecendo aqui, porque é algo tido como engraçado pra homem, algo tipo como rotineiro, e muitas mulheres sequer sabem isso. As mulheres não têm essa noção, sabe? As mulheres não têm essa noção do que o jeito, né, de como a pornografia entra na vida do maluco. Entra e simplesmente o cara não consegue mais se livrar disso. E entra muito cedo. E entra como uma válvula de escape. Isso é muito louco. E o cara, às vezes, é o único jeito dele desopilar um pouco do sofrimento, da ansiedade, da dor de cabeça. Aqui, ó, eu participei de um grupo de WhatsApp há muito tempo que o pessoal toda hora mandava pornô quando o time dele vencia. Pô, tem muito disso. Tem muito disso, assim. Eu já tive brigas com pessoas que mandavam conteúdo que eu falei, mano, velho, isso aqui é loucura, tá ligado? Você acha que é normal mudar esse tipo de coisa? Bizarrice, escate, coisa assim, completamente ultrajante, porque a galera acha que é brincadeirinha, é piadinha, esse tipo de coisa, né? E a mulher, às vezes, ela não tem a noção do quanto que isso é normalizado pro cara. E aí, o que acontece? O cara, ele fica completamente perdido, porque se ele for tentar trocar uma ideia com a mina, ele não vai ter suporte. Então, às vezes, ele quer trocar sobre algo que é uma dor dele, que é um problema pra ele, às vezes ele quer compartilhar, e isso é visto como um crime pelo outro lado, e aí ele simplesmente trava. Fala, ai, caralho. Né? Não sei o que fazer, né? Tipo, ele acaba tendo um outro problema. Ele, cara, eu tinha um problema, eu fui tentar conversar sobre um problema e agora eu acabei tendo um outro problema, entendeu? Que agora o meu relacionamento foi pro caralho pra eu compartilhar e aí acaba tendo... Será que vale a pena eu compartilhar meus problemas nos meus relacionamentos? Muitos homens, eles passam exatamente por isso, né? É comum você ter uma insegurança dos caras não quererem compartilhar das dores deles com as parceiras deles, porque eles não sentem que eles vão ter o suporte suficiente pra isso, né? O cara, ele tenta tancar tudo no peito e é causa de um sofrimento psíquico muito grande, é causa de ruptura em relacionamento, é causa de vários relacionamentos estarem em merda, porque o cara não consegue sequer se abrir com a parceira dele, que às vezes é a pessoa de confiança na vida dela. E é uma merda. Enfim, é uma situação muito delicada. Busca terapia, que é a melhor coisa que você pode fazer, meu parceiro. Não tem outra resposta.